A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sinto que o privilegiado aqui sou eu, de Deus me dar essa oportunidade de andar junto com o Tiago e o Eberson. Tenho aprendido muito. São duas pessoas que têm me ensinado muitas coisas. Apesar de eu ser mais velho que os dois, mas isso não diz nada. Não é muito assim também não, né? Pouquinho. Mas isso não diz nada. Certeza, Tiago? Isso não diz nada. Às vezes nós podemos aprender com pessoas mais novas também e vice-versa. Gosto muito de sentar com pessoas já de uma certa idade, porque a experiência deles fala muito aos nossos corações. Amém? Amados, segundo a ordem do meu presidente, abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Amém? A todos que estão aí no chat, todos aqueles que estão nos assistindo online, um abraço. Um grande fraterno abraço, amém? Ao Délio, um grande amigo que nós temos, que está lá nos Estados Unidos, um abraço, Délio. A todos ali da casa da irmã Doralice, uma família que me adotou como filho. Amo de paixão. E todos que estão aí nos vendo. Sueli, uma pessoa especial, Eliberto, Neuza, entre outros, né? Érica, irmã Zilka. Érica é uma das minhas intercessoras. Sempre que eu estou no aperto, eu ligo para ela e digo: põe o joelho no chão aí, Érica, que a coisa aqui está feia. E ela nunca me deixou na mão. É uma pessoa que tem uma intimidade com Deus ímpar e que eu admiro de uma forma especial. Amém? Eu estava ali pensando, Tiago, quantas vezes, você lembra um dia que a gente ia, eu não sei onde que a gente ia, não sei se era num velório, nós passando de frente ao Serra Dourada, você me perguntou: quantas vezes você jogou aí, Marcos? Eu te disse: perdi até as contas. Eu estava pensando ali, quantas vezes eu entrei nesse estádio, com 70, 80, 90, 100, e até mais de 100 mil pessoas. E nunca senti o que eu estou sentindo agora. A boca seca, o coração acelerado, as mãos trêmulas. Isso porque já faz mais de 20 anos que eu ministro a palavra de Deus. Comecei a falar com Deus: Deus, por quê? Aí Deus vem e coloca na minha mente. Quando eu entrava no estádio para jogar futebol, eu dependia das minhas habilidades, do meu dom. Aqui eu dependo de Deus. Aqui eu dependo da ação do Espírito Santo. Lá eu era o ídolo, aqui eu sou o vaso. Os irmãos estão entendendo? Como é que a coisa funciona? Como é que a coisa é diferente? Lá eu acertava 10, 20 chutes lá na arquibancada. Aqui eu não posso errar. Aqui eu não tenho direito de errar. No final do jogo eu acertava um chute no ângulo. Meu time ganhava de 1-0, Tiago. Eu era o cara. Os holofotes estavam em cima de mim. Na entrada do túnel do vestiário, inúmeros repórteres. Na saída do vestiário, inúmeros diretores de clubes querendo que eu assinasse um contrato com eles. Lá no estádio, os holofotes estavam em cima de mim. Eu era a estrela. Aqui a estrela é Jesus. Aqui eu sou só o vaso. E o vaso depende, e o vaso necessita da ação do Espírito Santo, para que a palavra seja falada, para que a palavra seja propagada, e para que a palavra surta efeito no seu e no meu coração. É diferente. Nós temos que entender isso. Nós temos que aprender isso.
Aqui eu sou mais um. Por isso o tema da mensagem de hoje é unidos em amor. Por isso esse texto que Paulo descreve aqui em Efésios fala da unidade da igreja. Porque sem você eu não sou ninguém, e você sem mim também não consegue andar. A igreja funciona assim em unidade, nós somos um corpo, e um corpo não funciona sem um membro. E nós temos que entender isso. Nós temos que aprender isso no nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o texto, os 16 versículos, para que os irmãos entendam. Amém? Acompanhe com bastante atenção nas suas Bíblias. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Eu não sei se os irmãos notaram que nesses 16 versículos há várias palavras repetidas, e a mais repetida delas é a palavra amor. Eu já disse aqui em outra mensagem que ministrei há poucos dias, que não tem como falar de amor se não falar de Cristo. E não tem como falar de Cristo se não falar de amor. Porque Cristo é o único e verdadeiro amor. E aqui nós não estamos falando do amor eros. Nós estamos falando do amor ágape, o amor de Deus. Aquele que excede a todo o entendimento. Aquele que nem eu e você e nenhum homem nessa terra pode e vai entender. Lembra-se da passagem que lhe é dita assim: ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra tal é traduzida e pode ser traduzida para o impossível. Nenhum homem nessa terra vai conseguir
traduzir essa palavra, de mencioná-la, medi-la. Porque o amor de Deus não pode ser medido. E eu queria introduzir essa palavra de hoje, te dando uma frase. Nessa madrugada eu tentando fazer esse esboço, e eu perguntando para Deus: Deus, como eu vou introduzir essa mensagem? E Deus colocou no meu coração a seguinte frase: o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me deixa constrangido. E eu procurei um texto para que eu pudesse ler junto com a igreja. Eu procurei um texto que se encaixasse nessa frase, e Deus colocou no meu coração o texto de Isaías 53. Quem puder abrir, abra aí, o versículo 1 ao 8. Diz assim, ó: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ele foi morto. Quando eu olho para um texto como esse de Isaías, o amor de Deus me constrange. O amor de Deus é tão grande, ele é tão intenso, que ele me deixa constrangido, porque eu olho quem eu sou. O amor de Deus citado aqui em Isaías 53 me faz pensar, me faz meditar, me faz olhar para mim mesmo. E o amor dele começa a me constranger, porque eu não consigo amar como ele ama, eu não consigo perdoar como ele perdoa. Eu olho para mim, eu olho para a minha vida passada e digo: eu não me perdoaria por todos os feitos que eu fiz, mas ele se dispôs a morrer pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, pelos meus erros. O amor de Deus me constrange, o amor de Deus me deixa constrangido, e eu começo a me encolher, olhando para Cristo. E quando eu me encolho, Cristo começa a crescer na minha vida. Quando eu começo a me diminuir, Cristo começa a crescer. O constrangimento que o amor de Cristo me traz, me faz crescer. Ah, se a igreja pudesse olhar o amor de Cristo por essa ótica e começasse a se diminuir, Deus começasse a crescer, ele teria espaço para operar, ele teria espaço para fazer mais milagres, ele teria espaço para transformar almas.
como transformou a minha e a sua, no nome de Jesus. Mas quando nós olhamos o amor de Cristo, esse amor começa a nos constranger, nós começamos a olhar para o irmão, e começa a nos dar aquela vontade de abraçar ele, e dizer para ele: nós estamos unidos em amor. Quando eu olho para o amor de Cristo, e o amor dele começa a me constranger, eu começo a querer abraçar o irmão e dizer: ei, irmão, eu te perdoo. Eu consigo te perdoar. Agora que eu olho o amor de Deus, que eu aprendo com o amor de Deus, eu começo a entender, eu começo a conseguir. Quando o amor de Deus começa a me constranger, eu começo a entender que eu necessito e você necessita de perdão, que nós precisamos de perdão. E aí a igreja começa a andar unida. Quando nós nos abraçamos, no sentido literal da questão espiritual, a igreja começa a ficar unida. Eu começo a compreender os seus erros, e quando eu começo a compreender os seus erros e os meus erros, eu começo a entender que nós temos que andar juntos, porque eu te perdoo, você me perdoa, Deus nos perdoa, e a igreja começa a andar unida em amor. Meu Marcos, mas para que nós andemos unidos em amor, o que eu preciso fazer? Quais as ações que eu preciso fazer? Eu quero citar 4 dessas ações para vocês nessa noite. E essas 4 ações estão contidas aqui, nesses 16 versículos do capítulo 4 de Efésios. Paulo, em uma prisão, começa a citar cartas a Lucas. Lucas começa a escrever essas cartas. Um médico grego começa a escrever essas cartas. Fora de Efésio, ele escreveu outras, quando Paulo ainda estava na última prisão da sua vida. A primeira ação que nós temos que ter e que nós temos que entender é a vocação. Ninguém consegue. Lembra que eu citei aqui a questão do estádio? Lá era dom normal, dom natural. Aqui é vocação. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se não tiver vocação. E Deus sabe disso. Ninguém consegue cuidar de jovens se ele não tiver a vocação para cuidar dos jovens. Ontem mas o Weber estava aqui falando sobre isso. Ele tem a vocação para isso. A Ada tem vocação para isso. O Almir tem vocação para isso. Outros têm vocação para orar, ministério de intercessão. Outros têm vocação para ministrar a palavra, o ministério da palavra. Outros têm vocação para trabalhar no áudio e no vídeo da igreja. Deus tem vocação para todos nós. Não pense você, não, a vocação é do Marcos, é do Tiago, é do Heber, é da Ludmila que toca, que canta, é dos meninos que tocam os instrumentos. Não, a vocação é de todos. Deus tem vocação para todos. E nessa vocação nós somos chamados para viver uma vida diferente. Quando você olha a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vai ver que o altar é um lugar santo. E tinha uma altura do altar que só subia o sacerdote. E tinha uma altura do altar que só o sumo sacerdote entrava. Por que isso, Marcos? Porque aqui é um lugar santo. E Deus requer de nós uma vida diferente. Quando Deus nos chama, quando Deus te vocaciona, quando Deus traz a vocação à sua vida, que eu já disse, não é só para mim, não é só para o Tiago, é para você também. Deus tem vocação para todo mundo aqui. Nós temos que mudar a nossa vida, nós temos que mudar o nosso ser.
A vocação é isso, é mudança. Somos chamados a viver uma vida diferente. Somos chamados a orar mais, a consagrar mais. Somos chamados a jejuar mais, a colocar nossa vida no altar, porque nós precisamos de falar com Deus e ouvir a voz de Deus, porque somos, querendo ou não, somos profetas de Deus, e o profeta traz de Deus para o povo. E o povo precisa de ouvir a voz de Deus. Eu sou profeta, você é profeta de Deus. E para que Deus nos use, para que Deus fale ao povo, nós precisamos viver uma vida diferente. Essa vida tem que mudar. Essa vida não pode continuar a mesma coisa. Quando Deus chama Moisés, Ele leva Moisés para o deserto. Algum tempo atrás eu ministrei uma palavra aqui entre palácios e desertos. Uma das coisas que eu disse nessa mensagem é que quando Moisés foi para o deserto, ele encontrou a sarça ardente. E lá na sarça ardente, ele teve um encontro real com Deus. Quando nós tomamos posse da vocação, Deus tem um encontro real comigo e com você. E nós aprendemos com Deus o que Deus quer para mim e para você. Sabe quantas vezes eu já quis desistir disso aqui? Ó? Sabe quantas vezes? Muitas. Minha esposa está aí, ela é testemunha. Já tentei largar, já tentei deixar. Dou volta. Dou um tempo. Luto com Deus. E Deus me traz de novo a esse lugar. Às vezes Deus tem que apelar um pouquinho, Ele tem que tocar mais forte, que é para que eu entenda que o homem é teimoso, isso é da natureza do ser humano. Mas a vocação me traz a ter uma vida diferente. Tem coisas que eu fazia que eu não dou conta de fazer mais, eu não suporto mais. É Deus quebrando o vaso, moldando o vaso de novo, para que ele fique sem rachaduras e o azeite, que significa o Espírito Santo, possa transbordar. E quando o azeite transborda, Deus usa, Deus opera. E nós temos que aprender isso. 2. Deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem mais um pouco a questão da vocação. Os versículos 1 e 2. Paulo diz assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está falando só para um? Ou ele está falando para muitos? Ele está falando só para mim? Ele está falando só para o irmão Tiago? Ele está falando só para a irmã Ludmila? Ou só para o Weber? O texto está assim: a vocação que vocês receberam. A vocação é minha, a vocação é sua. E para a igreja, para que a igreja ande unida em amor, eu preciso assumir a minha vocação. Mas você também precisa assumir a sua. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Entenderam? Porque eu disse que nós somos chamados a viver uma vida diferente. É fácil você suportar aquele irmão que você não gosta por algum motivo em amor? Talvez você suporta por algum interesse, mas por amor é difícil. Só que Paulo nos ensina que nós temos que suportar o irmão em amor. Eu tenho que amá-lo. Por isso o título, Unidos em Amor. Eu tenho que amá-lo, eu tenho que aprender a perdoar. Lembra que eu já falei isso aqui? E para aprender a perdoar aquele irmão que você não vai com a cara dele, o amor de Deus tem que te constranger. Você tem que ler, você tem que aprender com Cristo. Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele?
Lembra qual foi as palavras de Jesus quando Judas o beijou? Jesus chamou Judas de quê? De traidor? De mentiroso? Jesus chamou Judas de quê? Eu não ouvi de quê? Ele chamou Judas de amigo. Eu começo a pensar. Eu amo a palavra de Deus por causa dessas coisas, dessas nuances. Pensa você, o indivíduo te entregando para a morte. E você tem a capacidade de chamar ele de amigo. E Jesus não era hipócrita. Ele não era hipócrita. Se ele chamou de amigo é porque ele tinha Judas como amigo. O amor de Cristo me constrange, irmão. O amor de Cristo me deixa constrangido, porque se eu olhar a minha vida, eu não conseguiria fazer o que Cristo fez. Mas enquanto eu não conseguir fazer o que Cristo fez, o amor dele vai me constranger. E eu não vou poder andar unido em amor. 2. Unidade. Efésios 4, versículo 3 ao 6. Diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como esperamos, para qual vocês foram chamados. É uma só, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos. Unidos em um só propósito e para um só propósito. Você vem na igreja para quê? Uns dias atrás, uma pessoa me encontrou na rua na segunda-feira e disse: eu não gostei daquele culto. Aquele culto ontem não estava bom. Eu chamei ela, sentei ali no lugar onde vende picolé. Falei: irmã, pega um picolé aí. Ela pegou um picolé, sentou, estava preparando ela, sabe, irmão? Ela sentou, chupou o picolé. Irmão Marcos, não estava ruim o culto ontem? Falei: não, eu não tenho autoridade para dizer se o culto estava ruim ou estava bom. Ela: por quê, irmão Marcos? Ué, por que eu não posso falar? O culto não é para mim, o culto é para Deus. Eu vou lá para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para prestar culto a Deus. O culto não é para mim. Nós temos que ter a consciência que quem tem que dizer se o culto é bom ou ruim é Deus. O culto não é para mim. Nós temos que estar unidos em um só propósito, para um só propósito. Nós temos que estar unidos para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E a Bíblia se cumpre por si mesma, porque ela diz: onde tiver 2 ou 3, no nome dele, lá ele vai estar. Ele está aqui hoje, ele está falando no meu e no seu coração. Entenda, igreja, para vivermos unidos em amor, nós temos que entender: o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para nos agradar. A igreja não é centro de entretenimento, a igreja não é cinema, onde eu vou e gosto ou não do filme. A igreja é diferente. É um lugar onde nós prestamos culto ao nosso Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, derrama a graça e a unção dele sobre as nossas vidas. E nós saímos daqui cheios da presença de Deus, para que possamos vencer as ciladas do diabo durante toda a semana, no nome de Jesus. Unidos em um só propósito e para um só propósito. Quando a igreja entender que o amor de Cristo nos constrange, que nós temos uma vocação, que nós temos que ser diferentes, ter uma vida diferente, o propósito da igreja muda. O propósito da igreja começa a crescer, porque as pessoas vão ter uma visão diferente, vão ver que a igreja foi instituída para ganhar almas para Jesus, que a igreja foi instituída para salvar os perdidos. Lembra
Aqui no livro de Efésios mesmo, Paulo fala assim, ó. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e dominadores do mal. Nós temos que aprender isso, nós temos que entender isso. A igreja não é feita para que nós, os homens, possamos nos entreter. A igreja é feita para louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através da ação dele sobre nossas vidas, almas e vidas sejam salvas no nome do Senhor Jesus. 3, ministério. Irmão Marcos, eu não tenho vocação, como eu vou ter um ministério? Eu não sei o que fazer na igreja. Presta atenção. Efésios 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, versículo 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É você que escolhe? Sou eu que escolho? Você acha que se eu pudesse escolher, eu te escolhi estar aqui? Você acha que se eu pudesse escolher, eu tinha escolhido estar na direção da igreja com todo o peso sobre as minhas costas? Não, meu irmão. Nunca escolhido isso. Mas não foi eu que escolhi. Foi Deus que escolheu. Então não é você que escolhe. É Deus. E quando Deus escolhe, Ele capacita. Quantas vezes eu perguntei para Deus? Quantas vezes eu indaguei a Deus? Deus, mas por quê? Quem? Eu não dou conta. E Deus respondia em alto e bom som. Eu sei que você não dá conta. Mas quem vai não é você. Quem vai sou eu. Você é só um vaso. Moisés foi só um vaso. Moisés chegou ao ponto de falar para Deus: Deus, eu sou gago. Vou traduzir para vocês, as palavras lá é outra. Mas eu vou traduzir para vocês: Deus, eu sou gago, como é que eu vou falar? E olha o que Deus fez através de Moisés. Depois de Moisés, Ele chama um jovem. Ele chama um menino. Chama Josué. Para levar o povo à terra prometida. Sabe esse profeta que eu li o texto aqui de Isaías 53? Quando ele foi chamado, ele era jovem, era criança. No capítulo 5 de Isaías, ele falou assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele ainda criança, viu Deus. Deus não está olhando para a sua capacidade, meu irmão, para o seu intelecto, para os seus diplomas. Deus está olhando para o seu coração. Abra o seu coração para Deus, e Deus vai fazer você trabalhar na igreja unido em amor. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Éfeso. O pastor da igreja de Éfeso na época, Timóteo, era um jovem. Então Paulo ensinava a igreja que eles precisavam ter uma unidade, que eles precisavam andar, e que ele ia chamar as pessoas, ele ia vocacionar as pessoas, que ele ia unir as pessoas, que ele ia dar ministérios às pessoas. E esses ministérios eu intitulei aqui como presentes de Deus. Presentes de Deus. Hoje eu olho, depois de indagar a Deus por muito tempo, hoje eu olho o meu ministério como um presente que Deus me deu. Sabe aquele presente que o pai olha para o filho e não vê merecimento, mas diz: eu o amo de tal forma que eu vou dar esse presente para ele.
Sabe o que significa a palavra graça, irmão? Dom imerecido, você não merece, mas Deus te dá. Sabe por que toda vez que eu oro, eu peço que Deus derrame sobre mim, sobre você, sobre a igreja, a graça de Deus? Porque nós não merecemos. É um dom que nós não merecemos, mas Deus derrama. Então eu olho muito nisso, é um presente de Deus. O ministério que eu tenho hoje é um presente de Deus. Eu não mereço. E se eu observar bem, eu não tenho capacidade para isso, mas Deus me capacita. Sou capacidade, mas Deus te fala nessa noite, Deus vai te capacitar. E quando você deixar Ele te capacitar, Ele vai te usar. Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Por causa da vocação, por causa da unidade, por causa do ministério, Deus vai criar em você. A quarta questão que eu quero falar com vocês nessa noite, a maturidade. Ei, irmão, para chegarmos à maturidade, a Bíblia, eu tenho uma Bíblia lá em casa, que chama A Mensagem, alguns aqui conhecem. Eu estava lendo esse texto nela, e lá a palavra unidade é traduzida para maturidade. Não tem como ter unidade, não tem como você se unir a uma pessoa sem maturidade. Meu. Você sabe por que muitos casamentos não dão certo? Sabe por quê? Falta de maturidade. Você senta com certos casais aí e começa a conversar com eles. Conversa com a esposa, conversa com o marido. E você vê que falta muita maturidade. Casaram sem ter maturidade. Não era hora de casar ainda. Mas já que casaram, aí você tem que ensinar essas pessoas a ter a maturidade de lidar com o outro, com os filhos, com a parentela. Porque eu costumo dizer que você não casa só com a esposa, você casa com os agregados também. Tem um monte de agregado atrás da gente. Então você tem que aprender a lidar com isso. E quando você consegue, quando você tem maturidade para lidar com isso, você consegue a unidade. Quando você consegue a unidade, seu casamento cresce, seu casamento é abençoado, seus filhos são abençoados. Como diz a Bíblia, serão filhos plantados como ribeiros nas águas, como plantas no ribeiro de águas, que vão dar fruto na estação apropriada. Mas aí nós temos que alcançar a maturidade, e nós temos que aprender isso. Efésios 4, do 13 ao 16. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, por favor. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como, presta atenção, o versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Ser maduro na fé é saber discernir, é saber separar. Eu citei aqui o exemplo do casamento. Ser maduro na fé e na vida é saber discernir a hora de falar, a hora de ficar calado. Eu tenho um tio meu que é muito, inclusive a esposa dele faleceu, que eu considero como tia, faleceu há pouco tempo. Ele tinha uma serralheria e eu ajudava muito ele, né? Principalmente depois que meu pai faleceu, meu pai ficou doente e faleceu. Ele tem 3 filhas que são enfermeiras e elas cuidaram do meu pai. E sempre que ele precisava, mesmo não trabalhando mais com isso, sempre que ele precisava, ele me chamava e eu ia lá ajudar ele. E eu ficava prestando atenção na maturidade do casamento dos dois. Tinha dia, meu tio estava nervoso. E ele falava coisa para ela, e eu observando aquilo, eu trabalhando de cá, eu observando aquilo, e ela caladinha. Falava nada. Passava. No outro dia, ela estava, como diz o nordestino, arretada. E falava coisas para ele caladinho. E eu aprendi que quando não quer,
dois não brigam. Isso é maturidade, irmão. Sabe, às vezes nós temos que ficar calados, nós temos que engolir seco, para que a contenda não aumente, para que aquela contenda não destrua um vínculo da paz, a qual a Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Os irmãos entendem agora, porque às vezes nós ouvimos coisas e temos que engolir seco, porque às vezes ouvimos coisas e não podemos devolver na mesma moeda. Lembra agora quando Jesus disse lá que nós temos que dar a outra face? Ele não está dizendo para você ficar apanhando na rua, não, irmão. Ele está dizendo para você ter maturidade e aprender a ouvir a coisa e saber discernir a hora de falar e a hora de ficar calado. A maturidade. Se nós queremos que haja unidade na igreja, no nosso meio, se nós queremos que nós andemos unidos em amor, nós temos que ter essa maturidade e aprender a lidar com o irmão. Quando nós temos maturidade, quando a maturidade vem às nossas vidas, nós aprendemos a respeitar o irmão. Nós aprendemos a respeitar a esposa, o marido, os filhos. Você vê o irmão mais aqui em cima do púlpito? Você acha que eu não fico nervoso com as coisas que a minha filha faz lá em casa? Fico. Mas eu tenho que ter maturidade para lidar com isso. Você acha que quando ela troca de roupa e deixa o quarto todo bagunçado com toalha em cima da cama, roupa jogada no chão, você acha que eu não fico nervoso? Mas eu tenho que ter maturidade para lidar com isso. Porque eu preciso andar unido em amor. Você acha que quando minha esposa faz alguma coisa que me desagrada, eu não fico nervoso? Eu sou homem. Eu estou pronto a errar. Mas eu tenho que ter maturidade para ensinar ela da forma que eu quero que seja feito, da forma que tem que ser feito. Não da forma que eu quero, mas da forma que tem que ser feito. É maturidade, irmão. Eu preciso de andar unido em amor com a minha esposa e a minha filha. Nós temos que aprender isso. Então, quando eu tenho a maturidade, eu consigo amar e cuidar do corpo de Cristo. Quando a maturidade vem na minha vida, eu consigo amar. Eu consigo estar amando e cuidando do corpo de Cristo. Isso nós temos que aprender. Amém? Eu gostaria que o ministério de louvor se colocasse aqui. Eu quero concluir essa palavra de hoje. Unidos em amor. Quando estamos unidos em amor, eu aprendo a respeitar o meu irmão. Eu aprendo a caminhar com o meu irmão, eu aprendo a admirar o meu irmão, eu aprendo a admirar cada membro do corpo de Cristo. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de unidade, de unidos em amor, eu estou falando do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode viver sem um membro. O meu corpo não pode viver sem o coração, ou sem os rins, ou sem os pulmões. O corpo de Cristo também não pode viver com um membro para um lado, um membro para o outro, o coração batendo descompassado, os rins não filtrando o sangue. Mas quando nós estamos unidos em amor, nós aprendemos a respeitar as diferenças, porque o irmão é diferente de mim, o irmão pensa diferente de mim, o irmão tem coisas que não me agradam, mas eu tenho que respeitar as diferenças. Oh, aleluias! Eu tenho que caminhar com esse irmão, e para caminhar com esse irmão, eu tenho que aprender a respeitar ele, a admirar ele, e a fazer coisas grandes para com a vida dele, no nome do Senhor Jesus.